corações. Que o Senhor toque a cada um aqui na forma que precisa ser tocada, direcionando a cada um no seu devido tempo. Seja feita acima de tudo, meu Pai, a tua vontade. Assim nós oramos, assim nós agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode. Irmãos, bom dia. Bom dia. Irmãos, nós ultimamente estamos trabalhando essa questão de sermos considerados filhos do Senhor, de nos identificarmos com Ele e de nossos caminhos estarem de acordo com o caminho do nosso Senhor. Mas eu quero que vocês entendam que para que nosso caminho esteja em conformidade com o nosso Senhor, os nossos objetivos têm que ser um único objetivo, que é Cristo. Acima de tudo, Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Neste plano de redenção da humanidade, a qual o nosso Altíssimo executa com maestria, com sabedoria, Ele concedeu para que cada um pudesse ser restaurado ao convívio do Senhor, Cristo. E eu vou trazer para vocês aqui no capítulo 10 do livro de João, do Evangelho de João, o entendimento claro sobre essa questão. Porque Jesus é o único pastor. Jesus é o único meio para que nós possamos estar de volta à morada do Senhor. Não há nenhuma outra situação, não há uma outra maneira, obrigado, irmão, não há nenhuma outra maneira para que você possa se achegar ao Senhor. Então, pessoas que vivem se colocando a buscar outros meios, pessoas que vivem se colocando a aceitar outras condições para que possam ser salvas, devem ser despertadas para a verdade. Porque a palavra fala que o meu povo perece, e perece por falta de conhecimento. Pessoas que seguem outras doutrinas, outros rumos, que não sejam o único alvo que é Cristo, só não fazem por falta de conhecer a Escritura. Porque, sinceramente, eu digo a vocês o seguinte, eu desde criança, meus irmãos, quando eu li a palavra, ela me disse, no meu interior, que eu deveria buscar a Cristo, porque eu não sabia como, e por isso eu passei por várias fases de entendimento, mas dentro de mim, quando eu me encontrava num determinado lugar, que eu via que aquela mensagem não era coerente com aquilo que eu tinha entendido, e com aquilo que eu havia lido na Sagrada Escritura, me trazia muita dúvida, eu ficava com muito medo, sabe? Ficava ali. E quando eu decidi buscar a verdade melhor, entendê-la e de forma definitiva já, sabe, abriu aquele entendimento que me trouxe, não tem outro meio que possa ser entendido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. Então, você não vai ao Pai por intermédio de sábado, você não vai ao Pai por intermédio de guardar, de comida sufocada, você não vai ao Pai por intermédio de outros santos. Os santos que nós conhecemos, essas pessoas que um dia foram separadas por Deus
pelo chamado, pela promessa, estas pessoas devem ser tidas por nós como exemplos de fé. A própria palavra fala lá em Hebreus, uma nuvem de testemunha. São estas pessoas que nós temos como exemplos de fé, a qual nós devemos ter, para podermos seguir neste exemplo e crescer também, desejar crescer, mas daí adorar santos, a cultuar anjos, com o intuito de se chegar a Deus, não, aí já é outra coisa. Então lá no capítulo 10 ele vem falar claro esse entendimento. Quem entende de forma errada, infelizmente está lá o que está escrito em Salmos 97, no versículo 7, se não me engano, que vai ficar confundido todos aqueles que se entregam à idolatria. Mas aqueles que têm a pedra angular fundamental e crer nela como um princípio de vida, este nunca será confundido. Está escrito lá, se não me engano, 1 Pedro, 2 Pedro. Mas amém. Vamos seguindo. Então abram as Sagradas Escrituras no capítulo 10 do Evangelho de João, aquele que está com a palavra. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 9, que é o que é suficiente para que nós possamos entender. Eu não quero aqui entender em relação aos ladrões, aos usurpadores, não. Eu só quero trazer para os irmãos o entendimento do caminho único que existe. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra ela diz o seguinte: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é o ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para que o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada um das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Infelizmente isso acontece, irmão. Pessoas que não têm respeito pela palavra. Mas amém. Então, irmãos, fizemos a leitura. Está escrito aqui. Qualquer um que possa ler vai entender de forma clara o que está falando aqui. Mas vamos lá, vamos trazer o entendimento do que vem a ser o que Cristo, nosso Senhor Jesus, estava falando neste momento, e o que o nosso amado João expressou aqui. Então ele diz o seguinte: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas
Qual é o aprisco das ovelhas? Hã? A igreja. Exatamente. Aquele que não entra na igreja pela porta, qual é a porta? Hã? Jesus Cristo. Aquele que não entra pela porta, que é Cristo, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. O que João está falando aqui? Olha, o irmão que vai para a igreja com outros intentos, com outras intenções, que não seja única e exclusiva por intermédio de Cristo, é ladrão. Ele está ali de forma proibida, irregular. Ele não era para estar ali. A quem que é esse que não é para estar ali? A pessoa que vai para a igreja que quer ficar rico. A pessoa que vai para a igreja que quer arrumar mulher na igreja. A pessoa que vai para a igreja para arrumar amiguinhos. E aí, tem hoje grande parcela de denominações que abrem festas gospel, festas mundanas transformadas em festas permitidas pelo Senhor. E essas pessoas, elas vão atrás disso, vão atrás de pastores que fazem shows. Elas não estão indo atrás de Cristo, estão indo atrás do nome do pastor. Elas estão indo atrás de shows que são ofertados. Elas estão indo por vários motivos, menos o motivo correto. Então, quando o Espírito ele vem e habita em nós e nos chama, e alguns ainda estão perturbados com as coisas do mundo, ele vem para a igreja, e muitas vezes ele se perde no meio do caminho por estar desejando outras coisas, pela intenção dele que é outra. E muitos outros veem que pessoas na igreja estão mudando, e aí aquela pessoa que está ali no mundo, ele fala assim: gente, mas esse cara mudou. Por quê? Eu vou. Então ele está indo atrás da mudança daquele cara, porque muitas vezes Deus foi tão bom com ele, que ele conseguiu um emprego, não era o objetivo dele, mas ele teve um emprego melhor, ele conseguiu um casamento, mas não era o objetivo daquele irmão. Tudo aquilo veio como consequência do simples ato de ele buscar por Cristo e mudar a vida. E aí aquele irmão, na sua inveja total que tem, fala: eu também quero. E ele não vem atrás, ele não entra na igreja por Cristo, mas por interesse nas coisas que a igreja pode conceder ao homem. Então, continuando, João fala: mas sobe o muro à procura de outra passagem. Esse é ladrão e assaltante. Essa pessoa, ela pode até atrapalhar o desenvolvimento do irmão que está do lado. Porque essa pessoa vai começar a murmurar. Essa pessoa vai começar a reclamar. E ela pode atrapalhar todo um processo dentro da igreja. Então, o aprisco é a igreja. Cristo é a porta. Entendido aqui? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que está à frente da obra e que tem um único objetivo, que é Cristo, ele tem a missão de pastorear. Cristo é a porta. Aquele que entra pela porta é o pastor.
Deus concede o homem a oportunidade de entrar, e a porta é uma só. Assim como, um exemplo eu vou falar para vocês, assim como Noé recebeu a missão de fazer a arca, só tinha uma porta para entrar. E as pessoas continuavam fazendo todo tipo de festa. E os animais todos entrando por uma única porta. Quando fechou-se aquela porta, todos que estavam fora pereceram. Da mesma forma esta, Cristo é a única porta. Nós temos que entrar por esta porta. Porque todos que não entrarem nesta porta perecerão. É simples assim. Então ele fala ali, para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem que é o porteiro do aprisco? O Espírito Santo do Senhor. Ele toca em você, no teu interior, e você ouve o chamado. E você aceita passar pela porta. Você está vendo que interessante? Que maravilhoso é? Não há como você ter outro entendimento. A palavra ela deve ser lida com o coração aberto. Deve ser feita anteriormente à leitura uma oração para que o Espírito Santo venha te trazer esse entendimento. Não queira ler a palavra com seus olhos humanos, mas venha buscar o entendimento celestial. Que o Espírito Santo venha nos revelar a mensagem que está ali disponível para todos. Então ele diz, e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do Espírito que te chama para adentrar, para aceitar a Cristo, aquele que é o único caminho, aquele que é a única porta. E aí, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome, e as guia para fora. Então ele não chama um grupo, ele não chama uma população, ele não chama uma dupla, ele chama um por um. Então, meu irmão, haverá o momento de cada um de ser tocado de maneira especial pelo Espírito Santo do Senhor, e você ouvir a voz e aceitar a Cristo como a porta, como a passagem, como o objetivo único e exclusivo do homem que está separado. E aí ele fala aqui, ó, eu os guia para fora de onde? Da igreja. Não, para fora do mundo. Você estava totalmente perdido, alheio, andando nesta imensidão, correndo todo tipo de perigo, perigo de ser atacado por leões, perigo de ser atacado por lobos, perigo de ser atacado, cair, se machucar, passar fome, passar sede, andar por caminhos que você desconhece. Porque a ovelha vai andando. Chega uma hora, se ela não tiver quem está cuidando dela, não estiver atento, ela se perderá. Mas, quando está no aprisco, o que acontece? Está sob a guarda. Está guiado, né? Está tudo, né? Sendo guardado, está separado dos riscos, está protegido. Mas todos eles entraram por um único lugar, a porta. E ali, continuando, e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Qual é o nosso alvo? É seguir a Cristo, que nos chama, não é? Nós somos as ovelhas, e estamos seguindo este caminho
pelo chamado do Senhor. E nós ouvimos a voz de Cristo aqui, na Sagrada Escritura. Então, quando lemos a Sagrada Escritura, nós ouvimos o nosso Senhor falar conosco, nós identificamos a tua voz, porque Ele quer nos dar o que tem de melhor, Ele quer nos tirar de toda a perdição, Ele quer nos livrar das dificuldades. E nós seguimos rumo a este caminho, que é o que? O alvo é Cristo. Então, a ovelha vê lá o pastor e é o alvo dela ir atrás daquele pastor. Opa! Glória a Deus! Da mesma forma o nosso alvo é Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, nós seguimos em direção a Ele. Porque é o nosso objetivo lá na frente. É Cristo. E seguindo, todavia, de modo algum, seguirão a um estranho, a outros que ofertam intenções que não são as verdadeiras, a outros que vêm com mensagens parecidas, mas que modificam o sentido, mas que colocam outra porta que não seja a verdadeira porta. Como muitas igrejas muitas denominações religiosas se colocam a dizer que para poder estar na presença de Deus, você tem que dar o dízimo. Você tem que guardar determinada dia da semana. Você não pode doar sangue. Você isso, você aquilo. Se entregando a um legalismo que não funciona em nada. Esse mesmo legalismo existia no judaísmo anteriormente. Eu não sei hoje porque eu não vivo numa religião judaica. Hoje eu vivo o cristianismo. O próprio nome já diz, cristianismo, Cristo. O objetivo é Cristo. E aí você vê, e se você for analisar bem, algumas denominações aí que colocam os nomes delas, elas colocam a própria, já a crença delas naquilo que está lá, o objetivo delas, que é enganar. Eu não vou entrar neste contexto que não é esse. O contexto aqui é mostrar aos senhores que na Escritura está escrito que Cristo é a verdadeira porta. Então, continuando ali no versículo 5, no início: todavia, de modo algum, seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele. Mas como que o cara vai fugir dele? Porque não conhece a voz de estranhos. Mas olha o seguinte, meu irmão, só não vai atrás de estranhos, de enganação, aquele que ouve a voz, que conhece a voz do nosso Senhor. Se você não sondar as Escrituras, se você não estudar, se você não tiver com ela intimidade, você vai se perder em todo tipo de falácia que tem por aí, porque existe gente ofertando todo tipo de salvação. Tem várias ofertas de salvação aí. É uma feira de salvação. Tá? Até feijão vende para salvar. Tá? Então, meu irmão, tome cuidado com aquilo que te é ofertado. Se você não estiver com a Escritura, fatalmente você vai comprar mercadoria errada. Então, aqueles que estudam, que conhecem a voz do Senhor, jamais se entregarão a enganações, às vozes estranhas, e ele fugirá delas. E ali está dizendo, Jesus falou de forma proverbial, tipo de uma forma de parábolas, né? E ali mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. Muitas pessoas não compreendiam porque estavam querendo que o nosso Senhor Jesus fosse objetivo, direto, desse ali na lata o que é que tem que ser feito. Mas não é assim. O caminho, ele tem que ser recebido com amor, com mente aberta, com o coração aberto, com
o espírito fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor. Não é chegar ao objetivo direto, não é assim. Você tem que dedicar um esforço, uma compreensão. Você tem que deixar o Espírito tocar. Porque tinha muitas pessoas que queriam ali atacar o nosso Senhor Jesus, esperando com que Ele falasse alguma coisa para poder suscitar ódio nas pessoas. Mas aquelas pessoas que ouviram o nosso Senhor Jesus falando, aquelas pessoas que estavam ali em volta dele, muitos entendiam. E esses que entendiam eram aqueles que já estavam na presença dele, os apóstolos. E muitas vezes até, em determinado momento, eles mesmos não entendiam. Mas, Jesus explicou a eles, de uma forma clara. Então ele falou assim: sendo assim, Jesus lhe disse, de novo, em verdade, verdade acima da verdade, com toda certeza, com toda firmeza, com todo conhecimento, vos asseguro, confia em mim, creia no que eu estou falando, pode ir tranquilo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta para a humanidade, eu sou a porta para que o homem possa sair desta podridão, para que o homem possa sair da treva. Eu sou a porta. Eu sou o único caminho. Eu sou a saída desta escuridão. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Quantas pessoas ofertaram caminhos de salvação? Todas essas pessoas imbuídas de um único sentimento, de trazer para eles glória. Hoje nós temos aí até o Henrique Cristo, não sei ainda onde que ele está esse homem. Mas tem, morreu? Mas tem até o Henrique Cristo aí. Né? Aparece cada coisa, meu irmão. E só vai acreditar, e você vê que tem pessoas que seguem. Lá nos Estados Unidos, aquele, eu esqueci o nome, Hanson? Acho que eu não sei, Hanson é o nome de um grupo de música. Tem um nome mais ou menos assim parecido, de um líder espiritual que levou centenas de pessoas à morte, ao suicídio. E assim vai indo. Manson, isso, Charles Manson. Assim, tantas pessoas. Por quê? Porque eles querem um caminho fácil. Pessoas querem seguir rumo à salvação, fazendo as mesmas coisas que fazem no mundo. Não querem ser confrontadas, não querem ser retiradas do seu ponto de... como que fala? Quando nós estamos no ponto de... Gente, as palavras somem de vez em quando. Mas enfim, quando a pessoa está lá no seu cantinho, sem precisar fazer nada, ponto de conforto. Ela não quer pagar o preço, né? Exatamente, não quer pagar o preço. Enquanto a pessoa está lá no seu... Para que eu vou mexer com esse negócio de Jesus? Tem que fazer isso, tem que fazer... Não, eu vou naquela ali que ele deixa eu roubar, que ele deixa eu ficar traindo minha mulher, que ele deixa eu beber, que ele deixa eu usar minha droga. Ali tem até a tal da igreja Bola de Neve, que permite o cara fumar uma... Então você vê que existem todos os tipos de ofertas, mas você não se misturará com ofertas inválidas, invalidadas, porque conhece a palavra. Glória a Deus. Sejamos igual água e óleo, né? Temos que ser
ser diferença. Não podemos nos misturar. Temos que nos manter separados. Não podemos nos misturar com essas coisas, com esses entendimentos e achar que está tudo certo. E aí a pessoa se mantém confusa, achando que está tudo certo, achando que vai ser salva, achando que já está lá na presença e está cada vez mais distante. Porque ela não se analisa, ela não reflete em seus caminhos. E o nosso Senhor Jesus, ele diz: todos quanto vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não as ouvem. Não as ouvem. E aqui eu concluo com a frase: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, uma vida em abundância. Aquele que aceitar a Jesus e entrar pelo caminho ofertado, aquele que aceitar a porta, aquele que aceitar a mensagem, ele sairá da escuridão e ele entrará em pastagens abundantes e não terá necessidade de nada. Então, meus irmãos, é difícil de entender? Não. E por que muitos não entendem? É porque, às vezes, eu acho que muitos entendem, mas não. Acho que não é difícil tanto de entender quanto de praticar. Não querem pagar o preço, né? Não querem aceitar a verdade que tem que mudar a tua vida, o teu caminho, os teus rumos, os teus pensamentos, as tuas atitudes. Como está escrito aqui, para a gente concluir, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo... Deixa eu ver. Vou ler versículos 7 e 8. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. No versículo 6. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, Deus escolheu, preciosa, era a mais importante para Deus. E aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Em algumas traduções está escrito: jamais será confundido. Ou seja, você, quando vier alguém oferecendo uma imagem para você, você não vai aceitar. Alguém oferecendo um dia para